peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. Várias dessas doenças mencionadas por Arnaldo Antunes, antigo Titãs, nessa música chamada O Pulso, são algumas das principais pandemias e epidemias que a nossa história viveu ao longo de muitos anos. Eu escuto essa música desde pequeno, mas eu nunca soube exatamente o que ela queria dizer com o nome de tantas doenças. Mas quando eu parei para estudar um pouquinho sobre a história das pandemias, eu vi que várias epidemias do passado foram citadas nessa música, como as epidemias de sífilis, gripe, difteria, febre tifoide e um pouco de hipocrisia. Ao longo de toda a humanidade das civilizações, nós vivemos um emaranhado de fenômenos naturais ou sobrenaturais que construiu um pouco do que nós somos hoje, do que nós fomos no passado e do que nós seremos no futuro. Os séculos que precederam tempos antigos como o Império Romano, a época de Cristo, a Idade Média e até mesmo os dias mais próximos dos atuais foi marcado por um número muito grande de pandemias que fez sucumbir grande parte da civilização e parte da população que construiria o que nós somos hoje como pessoas. A própria Bíblia relata histórias de mortes súbitas, maus, estranhos e até mesmo 7 anos de fome que muitos historiadores falam que pode ter sido por conta de algumas epidemias do passado. E foi inspirado na história num livro que eu tô lendo, que eu vou falar mais sobre ele depois, na pandemia que acabou de passar teoricamente e na que possivelmente pode se aproximar. Afinal, a varíola do macaco tá aí. Então eu resolvi criar essa série de vídeos aqui no canal sobre a globalização das epidemias e pandemias que nós vivemos. Seja muito bem-vindo, meu nome é Marcelo Oliveira, eu sou biomédico, microbiologista e esse é o meu canal. Se você gosta desse tema e de vários outros relacionados à microbiologia, por favor, inscreva-se aqui no canal e aproveita e ative o sininho de notificação para você não perder a notificação de nenhum dos vídeos novos. Então pega o seu óculos do tempo e vem comigo, porque a gente vai mergulhar nesse baú do tempo e vamos até um pouco antes de 3000 a.C., até os dias atuais, para falar um pouquinho sobre essas pandemias que assolou o nosso povo e que assola e que assolará as próximas gerações. Ao longo da história da humanidade e das civilizações, uma enorme quantidade de epidemias e até mesmo algumas pandemias aconteceram e que dizimou parte significativa dos nossos ancestrais. A história da pandemia que a gente acabou de viver e do que nós estamos passando como resultado dela ainda, com certeza é uma parte muito pequena e quase insignificante perto do número de vidas que se perdeu no passado e até mesmo de todo o resultado que as pandemias e epidemias dessas épocas trouxe para o nosso futuro. Isso porque essas pandemias trouxeram comportamentos que eram extremamente difíceis de suportar. A sociedade passou a se comportar de formas diferentes. E várias coisas aconteciam, como incêndios, caçadas e cruzadas aconteciam para supostamente eliminar pessoas que eram responsáveis por trazer essas doenças para aquelas civilizações. E todo esse emaranhado de coisas apagou parte significante da história que nós poderíamos saber hoje em dia. Nesse vídeo eu quero trazer um pouco das principais epidemias que aconteceram ao longo do tempo. Desde 3000 anos antes de Cristo, quando vários pesquisadores encontraram padrões específicos de enterro, onde eles viam que algumas pessoas eram enterradas de uma forma, mas aos poucos esse padrão ia sendo quebrado e por fim eles encontraram várias valas coletivas com centenas e dezenas de milhares de esqueletos de adultos, de crianças, de idosos em diferentes estágios das suas vidas sendo enterrados aos montes, dando a entender que não dava tempo de enterrar essas pessoas com a mínima dignidade que aquela época exigia. Passando também pela peste do Egito, 2000 anos antes de Cristo, onde eles passaram mais de 7 anos sem comer nada, e a Bíblia relata isso, e que ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe quem foi que causou esse problema, mas que simplesmente levou muitas vidas também. Um pouco mais próximo da chegada de Cristo, 430 anos mais ou menos antes de Cristo, Atenas também sofreu com epidemias. Só para você ter uma ideia, houve um surto de febre tifoide que demorou 4 anos para passar. A doença chegou em Atenas por conta do comércio e um barco vindo da Etiópia trouxe e instalou ali o caos. Mais de 100 mil pessoas morreram. A gente sempre ouve falar da varíola e de outras doenças que parecem ser mais próximas dos nossos tempos, mas não é bem assim. Em Roma, por exemplo, uma praga chamada praga de Antonina
causada pela varíola, levou um monte de vidas também. Isso acontecia no momento em que as civilizações iam mudando, iam evoluindo, iam incorporando nas suas rotinas coisas novas, atitudes diferentes. Naquela época já havia escravidão e sugere a literatura que existia pelo menos 3 escravos para cada pessoa, trazendo um acúmulo de pessoas no momento em que as cidades, especialmente Roma, não tinha condição de trânsito de pessoas, não existia a menor condição sanitária possível. E você já sabe qual é o resultado disso. Muitas pessoas num lugar sem saneamento, sem condição de ventilação, no momento em que a chuva, o sol era castigante. E além disso, a gente pode somar também o trânsito de pessoas de outros locais por conta do próprio comércio. Juntando isso tudo, nós temos a migração de bactérias, de vírus de locais diferentes, causando doenças em pessoas novas. A peste bubônica, por exemplo, assolou a cidade de Constantinopla em 541. Uma cidade que também não tinha saneamento, não tinha condições sanitárias, e essas multiplicações de pessoas vindas de vários locais contribuiu ainda mais para dispersar essa doença, inclusive para outras cidades. A história conta que naquela época existiam algumas erupções vulcânicas que por muito tempo eles passaram sem a luz do sol. E vocês sabem que sem a luz do sol, vitamina D não é produzida e o nosso sistema imunológico fica deficiente. E isso aconteceu na época deles. Mais um agravante natural, aliado ao agravante causado já pelas ações do homem. Essas epidemias e tantas outras fez se decompor parte importantíssima da nossa história, inclusive história que ainda nem conhecemos ao certo, porque são pequenos fragmentos coletados ao longo da história e que a gente acaba tendo essas informações muitas vezes desencontradas. Você pode ter se perdido numa linha do tempo imaginária quando seu professor contava um pouquinho dessas histórias de epidemia nas suas aulas de história, por exemplo, mas ele falava de forma solta, talvez, da varíola, da hepatite, da febre amarela, da toxoplasmose, até mesmo das epidemias e pandemias mais recentes, como do HIV, por exemplo, mas sem uma ordem cronológica não é possível entender muito bem que momento que elas aconteceram e se elas podem ter acontecido em outros locais e até mesmo de forma concomitante. E é por isso que é mais fácil ensinar sobre a doença em si e não sobre a história da pandemia. E essa história da pandemia é deixada um pouquinho de lado. E é por isso que eu sempre vou repetir, ao longo da história aconteceram várias epidemias. E essas epidemias podem ter acontecido pela mesma bactéria, pelo mesmo vírus, mas em locais diferentes, mas pelo mesmo tipo de comportamento humano. Isso porque a organização das cidades naquela época era muito parecida. Pensa comigo, o Império Romano, por exemplo. As ruas, não existia saneamento, não existia esgoto preparado para isso. As casas eram todas muito próximas uma das outras, as ruas eram muito curtas, porque não existia demanda de carros, caminhões, coisas grandes para passar ali. Então um pequeno local em que pudesse passar 2, 3 pessoas já era suficiente. Becos onde se acumulava sujeira, animais que eram criados dentro ou até mesmo fora de casa e até mesmo solto nas ruas, comércios abertos e várias outras condições sociais e urbanas sem organização, sem preparo nenhum, fazia com que essas epidemias acontecessem de forma solta. Bastava chegar alguém com um vírus novo, alguém com uma bactéria nova, que o caos poderia se instalar. E é importante observar que essas doenças elas vinham e voltavam e vinham de novo para causar surtos em momentos diferentes, no mesmo local, por exemplo. Nessa série de vídeos eu quero compartilhar com vocês a história dessas epidemias para que vocês possam compreender o que a medicina aprendeu com isso tudo. O que a medicina era naquela época, como a medicina funcionava e o que ela se transformou. O que nós temos hoje de aparato de tecnologia em medicina veio pela construção de todos esses tempos. A descoberta dos micro-organismos, por exemplo, foi o pontapé principal para mudanças drásticas em condutas médicas. As guerras, por exemplo, contribuíram muito para o avanço da tecnologia. E quais tecnologias essas guerras criaram? Quais que a gente usa, por exemplo, até os dias de hoje. Agora vamos voltar um pouquinho para falar das epidemias ainda, porque esse vídeo não acabou não, hein? As febres e as pestes, como eram chamadas as doenças nessa época, elas trouxeram uma grande quantidade de informação útil para a medicina nos momentos mais atuais. O fato das pessoas pintarem a história daquela época, o fato de artistas terem a capacidade de ilustrar em meio ao caos que estava acontecendo, foi fundamental de ilustrar e de escrever, na verdade, né? Foi fundamental para a gente entender hoje o que acontecia, por que acontecia, e hoje a gente tem descrições riquíssimas em detalhes
daquelas doenças, por exemplo, e que hoje faz parte da nossa rotina. Só para você ter uma ideia, nenhuma guerra, nem a Segunda Guerra Mundial matou mais gente do que essas epidemias. Eu não sei se vocês lembram das tais trincheiras onde os soldados ficavam, aqueles buracos de terra que os soldados ficavam. Pois é, o fato deles ficarem ali todos juntos, amoltoados, soldados de países diferentes, aquilo era propício demais para a proliferação de micro-organismos vindos de locais diferentes, diarreias, vômitos. Tudo isso acontecia em meio ao tiroteio. Então, as doenças infecciosas matavam mais do que as balas, por exemplo. A febre amarela, a cólera, a gripe espanhola, que não tem nada de espanhola, com certeza, se a gente somar ela, não precisa nem somar, matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. A curiosidade é que a gripe espanhola não é da Espanha, não originou lá não, mas eu vou contar isso no vídeo específico sobre essa epidemia. Assim como a pandemia pelo HIV, a febre asiática, é febre? É. Assim como a pandemia pelo HIV, a febre asiática, o próprio coronavírus e a atual varíola do macaco. Peraí, eu não posso contar tudo nesse vídeo, você precisa voltar aqui na semana que vem, que eu vou falar muito mais sobre isso. Eu aguardo você e até a próxima. Tchau! Ah, eu esqueci de falar que se você não voltar aqui e não se inscrever no canal, a febre amarela vai te pegar. Até a próxima. Tchau!